Isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E em poucas horas, uma cidade inteira começou a morrer enquanto dormia. O que começou como um plano ambicioso para aumentar a produção e economizar dinheiro, quase apagou centenas de milhares de vidas do mapa. E o detalhe mais assustador? Tudo era evitável. Mas houve uma decisão, uma única sequência de escolhas, e ninguém percebeu o que estava prestes a acontecer. Até que já era tarde demais. Estamos em dezembro de 1984, cidade de Bhopal, Índia. Uma fábrica da empresa Union Carbide produzia pesticidas. Era considerada símbolo de progresso. Empregava milhares. Representava crescimento econômico. Mas havia um detalhe que quase ninguém sabia. Dentro daquela fábrica, havia tanques gigantes armazenando um composto químico extremamente instável, isocianato de metila, altamente tóxico, volátil, letal. E naquela noite, algo começou a sair do controle. Mas isso ainda não era a parte mais assustadora. Era madrugada. 00h30. Alguns trabalhadores notaram aumento de pressão em um dos tanques. Nada alarmante. Acontecia às vezes, mas havia um cheiro forte, irritante. Os olhos começaram a arder e um operador comentou: "Isso não está normal." Mas ninguém imaginava o que estava acontecendo dentro do tanque. Água havia entrado. E água, paus, isocianato de metila. Ambos, reação química violenta. A pressão começou a subir. Mas isso não foi considerado emergência. Ainda. E o pior ainda estava por vir. A temperatura interna disparou. O tanque começou a vibrar. O sistema de resfriamento estava desligado. Corte de custos. O sistema de neutralização de gases, inativo. Também por economia. A torre de queima, fora de operação. Manutenção adiada. Foi nesse momento que tudo mudou. Porque não havia mais barreiras de segurança ativas. E ninguém queria acreditar que aquilo era sério. Até que a válvula de segurança se abriu. E uma nuvem invisível começou a escapar. Silenciosa, letal. 0 em Buñuelo da manhã. A nuvem tóxica começou a se espalhar. Primeiro lentamente, depois rapidamente. O vento ajudou. Em minutos, bairros inteiros estavam cobertos. As pessoas acordaram tossindo, sentindo os olhos queimarem, sem conseguir respirar. Alguns saíram correndo para a rua, mas a rua estava pior. A nuvem era mais densa no chão. Crianças caíam. Animais morriam instantaneamente. Era caos. Mas isso ainda não era o momento mais devastador. A fábrica sabia que havia vazamento, mas demorou. Demorou para avisar as autoridades. Demorou para soar alarmes externos. Demorou para admitir a gravidade. Parecia que estavam tentando ganhar tempo. Talvez acreditassem que a reação pararia. Mas não parou. Mais de 40 toneladas de gás foram liberadas, em poucas horas. E quando o sol nasceu, a cidade não era mais a mesma. Mas a parte mais perturbadora ainda estava escondida. Hospitais ficaram lotados. Médicos não sabiam o que era o gás. Não havia protocolo. Não havia informação oficial. As pessoas chegavam cegas, convulsionando, espumando pela boca. Famílias inteiras mortas dentro de casa, nas ruas, nos ônibus, nos becos. Era como se a cidade tivesse sido bombardeada. Mas não houve explosão, não houve guerra, houve negligência. E aqui está o ponto crítico. Documentos posteriores revelaram: a empresa já sabia dos riscos. Já havia pequenos vazamentos antes. Já haviam relatórios internos alertando sobre falhas. Mas reduzir custos era prioridade. E naquela madrugada, o plano de economia virou sentença coletiva. Mais de 3.000 mortos oficialmente nas primeiras horas. Estudos apontam mais de 15.000 ao longo dos anos. Centenas de milhares afetados. E o detalhe mais revoltante? O principal responsável deixou o país dias depois e nunca foi julgado na Índia.
Foi nesse momento que o mundo percebeu. Não foi acidente. Foi uma cadeia de decisões. Décadas depois, a área ainda sofre contaminação. Crianças continuam nascendo com problemas de saúde. A água subterrânea ainda apresenta resíduos tóxicos. E muitas vítimas nunca receberam compensação justa. Mas existe algo ainda mais inquietante. Depois de Bhopal, várias indústrias ao redor do mundo revisaram protocolos. Por medo, não por consciência. Bhopal virou alerta silencioso. Um aviso do que acontece quando segurança vira gasto desnecessário. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Quantas fábricas hoje operam no limite da economia? Quantos sistemas estão desligados para reduzir custos? E se algo semelhante estivesse sendo ignorado agora? Às vezes, o que destrói uma cidade não é uma bomba. É uma decisão administrativa, um relatório ignorado, uma manutenção adiada. A linha entre controle e caos pode ser apenas uma válvula. E o mais assustador? Não foi o último grande acidente industrial da história. Foi apenas o mais brutal. Você acha que isso foi acidente? Ou consequência previsível? Economia é justificativa quando vidas estão em jogo? E se você fosse o responsável, teria feito diferente. Se você gosta de histórias que parecem ficção, mas são reais, se inscreva agora no Porque Acontece M4M. Porque aqui, a realidade é sempre mais absurda que a imaginação.